Quando eu tinha cerca de 9 anos, eu morava com a minha mãe e minha irmãzinha em uma pequena casa em uma cidade tranquila. A rua era, na maior parte do tempo, segura e as crianças andavam de bicicleta do lado de fora no verão. Mas mesmo naquela época, havia coisas que não pareciam certas naquela casa. Minha mãe costumava dizer que ela era velha, e casas velhas fazem barulhos. Mas algumas das coisas que eu lembro daquele tempo não soavam como barulhos de casa, soavam como outra coisa, algo que eu ainda realmente não sei explicar. A primeira coisa começou em uma noite em que eu não conseguia dormir. Eu estava deitado na minha cama com o cobertor puxado até o queixo, olhando para as pequenas estrelas que brilhavam no escuro no meu teto. Meu quarto não era muito grande. Apenas uma cama, uma cômoda e um baú de brinquedos perto da janela. Eu lembro de olhar para as sombras na parede vindas das árvores lá fora. Os galhos balançavam sempre que o vento soprava, e eu dizia a mim mesmo que era isso que eu estava vendo. Mas então eu notei que uma sombra não estava se movendo como as outras. Ela estava no canto, lá embaixo, perto do meu baú de brinquedos. No começo, pensei que fosse uma pilha de roupas ou um dos meus bichos de pelúcia grandes. Quase ri de mim mesmo, porque achei que estava apenas sendo uma criança assustada. Mas então eu pisquei e a sombra tinha desaparecido. Eu lembro de sentir frio, aquele tipo de frio que vem de dentro do corpo, não do ar. Eu puxei o cobertor por cima da cabeça e acabei dormindo. Na manhã seguinte, eu nem pensei nisso até ver o meu baú de brinquedos. Ele estava aberto, como se alguém tivesse procurado alguma coisa lá dentro. Eu nunca o deixava aberto porque minha mãe brigava se os brinquedos ficassem caídos para fora. Eu fechei e não disse nada. Algumas semanas depois, minha irmã, que tinha apenas 5 anos, disse à minha mãe que não gostava do homem no armário. Eu basicamente congelei quando ela disse isso, porque ela disse de um jeito tão casual, como se fosse apenas um fato. Minha mãe ignorou e disse: "Crianças pequenas imaginam coisas." Mas eu olhei para o rosto da minha irmã e consegui ver que ela não estava inventando. Ela disse que ele ficava parado dentro do armário à noite e sussurrava, mas ela não conseguia ouvir as palavras. Minha mãe colocou ela na cama naquela noite e fez uma oração com ela, mas não olhou dentro do armário. Mais tarde naquela noite, eu acordei porque ouvi algo arrastando pelo chão do meu quarto, como se alguém estivesse puxando as unhas pela madeira. Eu estava com medo demais para me mexer, mas o som parou bem ao lado da minha cama. Eu tinha certeza que se eu olhasse para o lado, eu veria alguma coisa me encarando. Eu apenas congelei ali, agarrando o cobertor até finalmente adormecer novamente. Na manhã seguinte, havia longos arranhões no chão bem ao lado da minha cama. Eles eram frescos, como se alguém tivesse esculpido a madeira. Eu lembro de correr para mostrar à minha mãe, mas ela ficou brava. Ela disse que eu devia ter brincado com algo afiado ou arrastado algum móvel. Eu jurei que não, mas ela não acreditou em mim. Depois disso, as noites ficaram piores. Eu ouvia sussurros fracos, quase como um rádio em volume baixo, e eles vinham do meu armário. Às vezes, minha irmã chorava no quarto dela, e quando eu corria até lá, ela apontava para o canto dizendo: "Ele está ali, ele está ali." Eu nunca vi nada, mas eu acreditava nela. Você sabe quando alguém está te observando e os pelos do seu braço ficam em pé? Era assim que eu me sentia. A noite mais assustadora foi no meio do inverno. Eu acordei e vi que a porta do meu quarto estava aberta, mesmo que eu sempre a deixasse fechada. Eu conseguia ver a luz do corredor porque minha mãe deixava acesa para nós à noite. Mas então, enquanto eu olhava, a luz do corredor se apagou. Eu pensei que talvez a lâmpada tivesse queimado. Então, eu ouvi passos vindo pelo corredor. Eles pararam bem do lado de fora da minha porta. Eu quis gritar pela minha mãe, mas nada saiu. A porta rangiu e eu vi uma figura alta e escura se inclinar. Apenas a cabeça entrando no quarto. Eu fechei os olhos e fingi estar dormindo. Quando eu abri de novo, a porta estava fechada
e eu estava sozinho. Anos depois que nos mudamos, eu perguntei à minha mãe se ela já tinha experimentado algo naquela casa. Ela hesitou e então disse que sim. Ela disse que às vezes acordava e via uma sombra parada na porta do quarto dela. Ela disse que nunca contou para não nos assustar, mas admitiu que acreditava que havia algo errado naquela casa. Ela disse que achava que era um homem, alguém que morou ali antes. Ela nunca disse muito mais do que isso, mas eu sei o que eu vi. E sei o que minha irmã viu também. Mesmo agora, sendo adulto, quando penso naquele tempo, eu sinto um enjoo no estômago. Não era imaginação, era algo real. E queria que nós soubéssemos que ele estava ali. Às vezes, tarde da noite, quando não consigo dormir, eu ainda ouço o som de unhas arrastando pelo chão. Quando eu tinha 10 anos de idade, minha família se mudou para uma casa maior, porque minha mãe tinha acabado de se casar de novo e nós precisávamos de mais espaço. A casa era boa, mais nova do que a que morávamos antes, e ficava em um bairro tranquilo com muitas árvores. Eu achava que seria feliz lá. No começo, tudo parecia normal, mas então, pequenas coisas começaram a acontecer que me fizeram sentir que a casa não era certa. Meu quarto ficava no final do corredor. Ele tinha 2 janelas grandes que davam para o quintal e um armário que era mais profundo do que o que eu tinha antes. Eu gostava dele até a primeira noite que dormi lá. Acordei por volta da meia-noite porque ouvi algo se movendo dentro do armário. Não era alto, só um leve arrastar, como se roupas estivessem sendo roçadas. Fiquei olhando para o armário e disse a mim mesmo que era só a casa se acomodando. Eu sei que parece clichê, mas a maioria das pessoas, até crianças, assumiria que pequenos sons vindo daqui e dali dentro de uma casa são apenas barulhos típicos que você escuta todos os dias. Mas então eu vi a porta se mover. Ela não abriu, mas tremeu, como se alguém tivesse pressionado levemente por dentro. Eu quis correr para o quarto da minha mãe, mas fiquei congelado. Continuei assim até acabar dormindo de novo, ainda encarando o armário. Na manhã seguinte, a porta do armário estava entreaberta só um pouquinho, mesmo eu tendo fechado bem. Perguntei à minha mãe se ela tinha ido lá, e ela disse que não. Ela disse que talvez as saídas de ar tivessem empurrado a porta, mas eu sabia que não eram as saídas de ar. As noites depois disso pioraram. Eu comecei a ouvir batidas no vidro da janela. No começo, achei que fossem galhos, mas quando olhei, não havia galhos perto da janela. As batidas continuavam por minutos, e quando eu colocava o cobertor sobre minha cabeça, elas paravam. Tentei ignorar, até que uma noite finalmente espreitei. Vi uma mão pálida pressionada contra a janela. Ela estava do lado de fora, mas a janela ficava no 2º andar, alto demais para alguém alcançar sem uma escada. A mão ficou lá por um longo tempo, apenas pressionada, sem se mover. Depois, deslizou devagar para baixo e desapareceu. Eu não dormi nada naquela noite. Contei para minha mãe e ela começou a rir quando ouviu. Ela não acreditou em mim nem por um segundo. Quando percebeu que eu não estava contando como brincadeira ou piada, ela insistiu em tentar me convencer de que eu provavelmente estava meio dormindo e vendo coisas misturadas com meu sonho. Mas eu sabia que aquilo era besteira. Meu padrasto não acreditou em mim também. Disse que eu estava inventando aquilo para chamar atenção e ele também achou graça. Mas eu comecei a notar que ele deixava a luz do corredor acesa durante a noite. Então talvez ele não se sentisse tão seguro quanto fingia. Um mês depois, meu irmãozinho, que tinha 4 anos, começou a falar sobre a mulher branca. Ele dizia que ela entrava no quarto dele e sentava em sua cama. Minha mãe achou que era só imaginação, mas uma noite eu o ouvi gritar. Corri até lá e o vi encolhido sob o cobertor, chorando. Quando finalmente se acalmou, ele disse que a mulher branca estava parada na porta dele, apenas olhando para ele. Ele disse que os olhos dela eram completamente pretos. Eu acreditei nele por causa do que eu tinha visto na minha janela. Comecei a dormir com o cobertor sobre a cabeça todas as noites, mas isso não impediu os sonhos. Comecei a sonhar com a mulher branca também. Ela ficava no canto do meu quarto e sussurrava meu nome.
A voz dela era seca, como folhas se esfregando. Às vezes eu acordava e ainda ouvia aquilo, fraco, mas definitivamente real. Uma noite, acordei e a vi parada aos pés da minha cama. Ela era mais alta do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. A cabeça dela quase tocava o teto. Ela usava um vestido longo e branco que se movia mesmo sem nenhum vento. O cabelo era preto e ralo, e o rosto era pálido como giz. Os olhos eram como buracos negros vazios. Tentei gritar, mas nada saiu. Fechei os olhos, e quando abri de novo, ela tinha sumido, mas a porta do meu armário estava completamente aberta. Depois disso, eu não conseguia mais entrar no armário. Implorei para minha mãe deixar eu dormir no quarto dela, mas ela disse que eu precisava aprender a ser corajoso. Acho que ela não queria admitir que estava com medo também. A pior noite aconteceu durante uma tempestade, chuva forte e vento alto. Acordei com o som da minha janela rangendo. Quando olhei, a janela estava se abrindo devagar. Mesmo estando trancada, eu vi a trava girando sozinha. A janela abriu totalmente e eu vi a mulher branca entrando. Ela não se movia como uma pessoa. Ela flutuava. Os pés dela nunca tocavam o chão. Ela deslizou em direção à minha cama e se inclinou até o rosto dela ficar bem na frente do meu. Eu senti a respiração gelada dela na minha pele. Ela sussurrou meu nome novamente e dessa vez eu gritei o mais alto que pude. Minha mãe e meu padrasto vieram correndo, mas quando acenderam a luz, a janela estava fechada e trancada e não havia mais ninguém ali. Eles brigaram comigo por assustar todo mundo, mas eu pude ver no rosto deles que estavam preocupados. A coisa estranha dessa parte da história é que eu não lembro vividamente o que aconteceu entre o momento em que vi aquela mulher flutuando em minha direção e o momento em que eu comecei a gritar. O melhor que consigo explicar é que eu meio que apaguei por um instante antes de lembrar de estar gritando e meus pais correrem para o quarto. Minha janela estava fechada de novo, o que faria qualquer pessoa acreditar que foi só um terror noturno. Foi nisso que meus pais acreditaram. Acho que minha mãe começou a me levar à terapia por um tempo porque eles estavam preocupados comigo. Vivemos naquela casa por mais 3 anos e eu nunca me acostumei com ela. Meu irmão parou de falar sobre a mulher branca, mas acho que foi porque ele estava assustado demais, não porque ela tinha parado de aparecer. Às vezes, eu o ouvia chorando à noite e dizendo, vai embora. Acho que ele também não queria ser obrigado a ir para a terapia. Às vezes, quando chove à noite, eu ainda fico com medo até de levantar para ir ao banheiro ou pegar água. Eu olho rapidamente para os cantos do quarto, certificando-me de que não vejo algo alto parado ali. Isso mostra como esse tipo de coisa fica com você até a vida adulta. Eu até estaria mais disposto a acreditar que foi apenas terror noturno se não fosse pelo fato de eu ter visto aquela mão na minha janela antes mesmo do meu irmão mencionar pela primeira vez a mulher branca. Acho que essa é apenas uma daquelas experiências estranhas que não podem ser explicadas. Quando eu tinha 8 anos, eu andava de bicicleta todos os dias depois da escola. Eu morava em uma rua tranquila, com casas pequenas e árvores grandes. Eu aprendi cada rachadura na calçada. Eu aprendi onde o carteiro parava. Uma casa que eu gostava ficava no final do quarteirão. Eu tinha que pedalar perto da esquina do quarteirão para conseguir ver o quintal. Havia uma entrada de garagem longa e um gramado largo. Um homem mais velho ficava naquela entrada da garagem na maioria das tardes. Ele sempre usava um chapéu e ficava onde a entrada da garagem encontrava a calçada e olhava para o fim da rua. Quando eu passava de bicicleta, ele dizia oi. Ele nunca vinha para a calçada. Ele nunca saía de sua garagem. Ele chamava e acenava e depois voltava a olhar para o quintal dele. Eu sempre acenava de volta. Minha mãe me dizia para nunca atravessar a rua sozinho, então eu nunca atravessava para realmente falar com o homem cara a cara. E o homem sabia disso. Ele me chamava do lugar dele e perguntava sobre a escola. Ele perguntava sobre minha bicicleta. Ele perguntava se eu gostava da campainha da minha nova bicicleta vermelha. Eu até lembro que uma vez ele me contou uma piada sobre um gato que me fez rir. Nós conversamos por semanas assim. As conversas eram curtas
dias sempre iam da garagem dele até o meio-fio. Ele parecia saber pequenas coisas sobre mim sem que eu dissesse. Por exemplo, o fato de eu ter um irmãozinho ou que meu pai tinha comprado um carro novo. Eu nunca contei essas coisas para ele. Eu pensei que talvez ele tivesse visto a gente do fim do quarteirão ou algo assim. Como se ele fosse só um vizinho que observava a rua. Um dia, eu ganhei uma bicicleta novinha. Ela era vermelha com uma campainha brilhante, como eu mencionei antes. Eu pedalei pelo quarteirão devagar e ele chamou, "Bela bicicleta." Ele perguntou se eu queria correr até a esquina. Eu disse que não, porque minha mãe ficaria brava. Ele sorriu e disse, "Um dia." Depois disso, nós conversamos sobre coisas pequenas. Ele me contou sobre um pássaro que gostava da cerca dele. E depois, sobre uma regra de nunca pisar em uma certa pedra. Depois, ele me contou uma história sobre um cachorro que sempre trazia um chinelo de volta. Ele parecia alguém que tinha tempo para observar as pequenas coisas. Eu comecei a procurá-lo quando estava na minha bicicleta. Algumas tardes ele estava lá e às vezes ele não estava. Então, uma semana, ele parou de aparecer. Eu pedalei pelo quarteirão passando pela casa e ninguém estava lá. As cortinas da janela da frente estavam fechadas. Eu diminuí a velocidade e olhei para a garagem e era meio estranho não ver o homem ali. Eu quis pedir à minha mãe para atravessar a rua. Ela disse não. Ela disse que a rua não era lugar para crianças desacompanhadas. Alguns dias depois, eu vi uma mulher no quintal daquela casa. Eu nunca tinha visto ninguém naquele quintal antes. Eu tive que pedalar até a esquina para conseguir vê-la. Ela tinha o cabelo preso para trás e segurava um regador. Então, eu presumi que ela estava regando flores ali atrás. Eu parei minha bicicleta na rua para que ela não me visse tão de perto. Eu quis chamar do outro lado da rua como sempre fiz, mas não chamei. Eu não sei se estava tímido ou com medo do que minha mãe diria se eu ficasse na rua até tarde. A mulher não parecia me notar mais do que eu notei ela. Alguns dias depois, eu pedalei novamente e a mulher estava na varanda dos fundos. Ela tinha uma caneca nas mãos. Eu sentei na minha bicicleta e observei um pouco. Então ela abriu uma pequena porta lateral e foi para o outro lado da casa. Eu pedalei devagar até a esquina e esperei onde a calçada fazia curva. Eu olhei para o quarteirão só para garantir que minha mãe não estava lá fora. Então decidi que atravessaria a rua bem rápido. Eu empurrei os pedais e atravessei como se minha vida dependesse disso. A casa parecia maior de perto. A garagem era longa e inclinava em direção à rua. Eu senti como se não tivesse permissão para estar ali. Eu parei no final da garagem perto do portão dos fundos. A mulher me ouviu. Ela virou e viu um menino pequeno com uma bicicleta vermelha parado no portão. Ela pareceu surpresa, mas não brava. Ela veio até o portão e abriu, perguntando o que eu estava fazendo ali atrás. Eu contei a ela sobre o homem na garagem e que ele costumava me dizer oi quando eu passava de bicicleta. Eu disse que ele sabia meu nome e que ele disse que um dia correria comigo. Ela limpou as mãos no vestido, como se estivesse trabalhando, e então disse que o homem que eu descrevi parecia com o marido dela. Eu sorri, pensando que ela diria que ele tinha viajado ou que estava dentro e que iria chamá-lo, mas ela não sorriu. Ela disse que ele tinha morrido no ano anterior. Ela disse que ele morreu na cadeira dele. O nome dele era Harold. Eu senti um vazio frio se abrir no meu peito. Eu perguntei se ela tinha uma foto. Eu queria ver ele. Ela entrou e voltou com um porta-retratos pequeno. A fotografia mostrava um homem com o mesmo chapéu e o mesmo sorriso largo. Ele realmente se parecia com o homem que eu sempre via. Então a mulher disse que a foto era nova, tirada só alguns anos atrás. Ela disse que o marido tinha uma cicatriz no rosto desde jovem. Eu olhei bem a foto e o homem tinha uma cicatriz fina e clara indo da orelha até a boca. Eu lembrei do homem na garagem. Ele não tinha cicatriz. Ele tinha um rosto redondo e simples, sem marcas. O chapéu combinava e o sorriso combinava, mas a cicatriz não. Eu disse a ela que uma vez eu vi uma marca no rosto do homem, mas achei que ele tinha esfregado o rosto. Ela disse que aquela cicatriz estava lá há muito tempo, mas que ele às vezes escondia sob a barba por fazer. Ela repetiu que o marido tinha morrido e que ninguém mais morava na casa. Ela disse que tinha voltado no último verão para cuidar do jardim e que nunca tinha visto ou ouvido ninguém parado na garagem. Eu realmente comecei a ficar assustado nesse momento. Eu agradeci e fui recuando pela garagem. Eu não olhei de volta para o quintal. Pedalei devagar para casa e coloquei a bicicleta na garagem. A volta para casa foi como quando você quase sofre um acidente de carro e dirige o resto do caminho em silêncio, com o rádio desligado.
Minha mãe não fez perguntas quando cheguei. Ela só disse para eu ter cuidado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu pensei no homem do chapéu, pensei na risada dele e na maneira como ele dizia meu nome, e pensei na cicatriz da fotografia. No dia seguinte, eu passei pela casa e as cortinas estavam abertas. A luz do sol tocava a varanda e a garagem, mas ninguém estava lá. Eu acenei da esquina, mas ninguém acenou de volta. Então, eu pedalei embora. Por um tempo, nada mais aconteceu. Eu tentei esquecer. Fiz novas rotas com minha bicicleta. Conversei com crianças de outros quarteirões. Semanas passaram. Então, uma noite, eu acordei e ouvi meu nome. Parecia alguém do lado de fora da casa, perto da minha janela. A voz era familiar. Dizia meu nome como o homem do outro lado da rua dizia. Eu me sentei rápido e minha cabeça começou a girar. Por cima do leve som das gotas de chuva lá fora, eu sabia com certeza que estava ouvindo meu nome sendo repetido. Eu gritei pela minha mãe e me enfiei debaixo das cobertas, me escondendo. Ela entrou correndo e sentou ao lado da cama. Eu contei sobre a voz do lado de fora da janela. Ela esfregou minhas costas e disse que era o vento. Para me acalmar, ela foi até a janela e levantou as persianas. Ela disse que não havia ninguém lá, então eu fui conferir também. Havia uma chuva leve, mas fora isso, minha mãe estava certa. Meu pai levantou e verificou as trancas das janelas e portas. Ele olhou para fora com uma lanterna, o que me fez sentir melhor. Eles disseram que não havia ninguém lá. Quando eu insisti que tinha ouvido uma voz, eles disseram talvez a coisa mais típica que um pai diz a uma criança assustada, que eu tinha sonhado. Na manhã seguinte, minha garganta doía de tanto gritar na noite anterior. Eu contei aos meus amigos na escola e eles riram de mim por dizer que acreditava em fantasmas. Um amigo me desafiou a ficar na garagem daquela casa à noite e chamar pelo nome dele. Eu não aceitei esse desafio. Os dias passaram e nada aconteceu. Então eu segui em frente. Os anos passaram e a rua mudou. Casas foram vendidas e a casa da mulher ficou vazia por um tempo. Eu vi uma vez pessoas carregando caixas para fora. Depois, novas pessoas estavam pintando a frente. A longa garagem ainda estava lá, mas com carros novos. Eu passava de bicicleta e não procurava mais por um homem de chapéu. Eu fiquei mais velho. Aprendi outros caminhos. Aprendi os nomes de novos vizinhos e seus cachorros. E, eventualmente, aos 18 anos, eu me mudei para a faculdade. Eu nunca voltei para aquela casa porque meus pais a venderam enquanto eu estava na faculdade. Mas a memória daquele homem fica como uma pequena pedra no meu peito. Eu me pergunto, por que não pedi mais fotos à mulher? Ou por que não voltei para pressioná-la por mais detalhes? Acho que naquele momento eu estava com medo de imaginar que tinha conversado com um fantasma. Eu não atravessei aquela rua de novo por muito tempo. Eu contei essa história para uma ou duas pessoas mais tarde na vida e elas até perguntaram por que eu não voltei. E perguntei mais à mulher, ou por que eu não contei a ela tudo o que lembrava. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu devesse ter sido mais corajoso. Talvez eu devesse ter perguntado mais sobre a cicatriz ou visto uma foto de casamento, mas eu tinha 8 anos. Eu não pensava desse jeito. Alguns anos atrás, eu dirigi por aquele quarteirão só por curiosidade. Uma criança andava de bicicleta perto da esquina. A entrada da garagem estava vazia. Por um momento, eu quis parar. Eu quis perguntar se alguém já tinha ficado ali e dito oi. Eu quis saber se mais alguém tinha ouvido uma voz na chuva. Eu quis uma pequena resposta que fechasse a lacuna, mas eu não parei. Eu só continuei dirigindo. A memória permanece como era e eu faço o possível para suprimi-la hoje em dia. Se você gosta de histórias macabras, se inscreva no canal, deixe o like. Tem muito mais terror vindo por aí. Até o próximo vídeo.